Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal julga ação penal em que a deputada Carla Zambelli é ré por porte ilegal de arma. Polícia Federal prende o empresário Marcelo Fernandes Lima, condenado por furtar réplica da Constituição nos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Supremo encerra ação penal contra o doleiro Chaya Mugrabi, acusado de participar de organização criminosa para cometer crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Estagiários do programa Super Estágio do Poder Judiciário de Mato Grosso participam de simulação no Tribunal do Júri. Ministério Público de Minas Gerais devolve a Diamantina escultura de São Bento do século XVIII, furtada há 20 anos. E Justiça Federal faz acordo para preservar uma igreja histórica de Minas. O Jornal da Justiça desta sexta-feira, 21 de março, começa agora. O Supremo Tribunal Federal encerrou a ação penal contra o doleiro Chaya Mugrabi, acusado de participar de organização criminosa para cometer crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no estado do Rio de Janeiro. Os detalhes com a repórter Carolina Chaves. O pedido era para reverter decisão do Superior Tribunal de Justiça, que havia negado o trancamento da ação penal contra o doleiro Chaya Mugrabi. No Supremo, o ministro Gilmar Mendes atendeu ao pedido da defesa do doleiro, que respondia por lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Os advogados alegaram que a denúncia contra Mugrabi foi exclusivamente baseada em colaboração premiada de 2 acusados, contrariando a lei que trata de organização criminosa. Chaya Mugrabi foi citado pelos colaboradores durante a operação Fatura Exposta, deflagrada em 2018. Ele foi denunciado com outras 7 pessoas por participar de corrupção em contratos da saúde com o estado do Rio de Janeiro. Segundo os colaboradores, Chaya era conhecido pelo codinome Monza e fazia parte de uma sofisticada rede de doleiros em vários estados brasileiros, movimentando quase 240 milhões de dólares entre 2011 e 2017, dentro e fora do país. Ao analisar o pedido da defesa do doleiro, o ministro Gilmar Mendes entendeu que as declarações dos colaboradores passam a presumir que todas as menções a Monza representariam referências ao paciente, sem, em momento algum, indicar quaisquer elementos que corroborem as afirmações dos colaboradores. Nesses termos, considero que, no âmbito da denúncia, o estabelecimento da autoria dos delitos imputados ao paciente baseia-se exclusivamente na palavra dos colaboradores, o que não se presta a justificar a deflagração da persecução penal em seu desfavor, nos termos da lei que trata de organização criminosa. O ministro Gilmar Mendes levou em conta o pacote anticrime de 2019 e jurisprudência do Supremo, que proíbem o recebimento de denúncia ou de queixa-crime com base apenas nas declarações do colaborador premiado. A 12ª Câmara de Direito Privado do Rio de Janeiro negou por unanimidade o pedido de Caetano Veloso pela suspeição do juiz no processo que o cantor move contra a Osklen. A defesa do artista alegava que o magistrado teria sido parcial ao analisar o caso. A reportagem de Regina Souza. O juiz Alexandre Mesquita julgou a ação em que a defesa de Caetano Veloso processava o dono da Osklen por associar o nome e a obra do cantor à coleção A Brazilian Soul. Além da retirada das roupas das lojas, a defesa pedia R$ 1.300.000 de indenização. No entanto, o juiz negou a reparação por entender que Caetano Veloso não é dono do movimento Tropicália. Em nova ação, a defesa de Caetano questionou a parcialidade do juiz, que segue perfis nas redes sociais que são contrários à posição política do artista. Para os desembargadores que analisam o caso, o argumento não é motivo para que o juiz seja impedido de julgar a ação. O Conselho Nacional de Justiça estuda formas de fortalecer os juizados do torcedor e aumentar o combate à violência e à discriminação nos esportes. O tema foi discutido no encontro promovido pelos próprios juizados nesta semana. A repórter Carolina Chaves acompanhou. O encontro foi realizado em meio às repercussões dos últimos episódios envolvendo o racismo na Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol. Nesta semana, o presidente da confederação foi alvo de críticas ao usar uma comparação racista para se referir aos times brasileiros.
No último dia 6, o jogador do Palmeiras, Luiz de Souza, foi agredido por torcedores paraguaios numa partida pela Copa Libertadores. O caso está sendo investigado pelo Ministério Público. No encontro do CNJ, a juíza federal e secretária-geral do Conselho, Adriana Cruz, ressaltou a importância de dar uma resposta eficaz aos casos de discriminação racial no esporte. Como é que a gente vai lidar com esse torcedor? A gente vai registrar, a gente vai fazer um banco? Como é que a gente vai operacionalizar e tornar real as decisões que o Poder Judiciário dá? Porque se a gente não torna elas efetivas, o recado que a gente manda é, olha, faça, que, na linguagem coloquial, não vai dar nada. O encontro foi uma das ações do Grupo de Trabalho Paz nas Arenas, para aprimorar a atuação do Judiciário nos eventos esportivos e culturais. O grupo reúne magistrados, membros do Ministério Público, especialistas em direito desportivo e representantes da sociedade civil, com o objetivo de estudar propostas de formulação de estratégias para combater a violência nos estádios, preservar a integridade dos resultados esportivos e a moralidade das atividades esportivas e recreativas. Temos essa pretensão de dar à sociedade, através desse grupo de trabalho, algumas ideias de como a gente vai ultrapassar todos esses problemas que a gente tem visto aí ultimamente no esporte. Os juizados do torcedor são órgãos criados para julgar de forma mais rápida e eficiente crimes ocorridos em eventos esportivos. Sua competência abrange ocorrências como atos de violência, discriminação e tumultos em estádios, mas esses juizados vêm enfrentando desafios relacionados à estrutura e amplitude de atuação. O juiz auxiliar da presidência do CNJ, conselheiro Luiz Lanfred, destacou a necessidade de pensar uma reestruturação para garantir maior efetividade dos órgãos. A lógica do evento esportivo é também a mesma dos grandes eventos. Fluxo grande de pessoas, organização que impõe aqui uma série de situações relacionadas à violência, situações relacionadas às práticas consumeristas, às ordens de trabalho, enfim, tudo isso. Nós temos aqui hoje, talvez, o grande desafio de procurarmos sistematizar isso dentro de uma unidade, com mais estrutura, com mais força e, sobretudo, empoderando, os juízes que estão a cargo dessa jurisdição. Daqui a pouco, Justiça de Mato Grosso do Sul condena conselheiro do Tribunal de Contas do Estado por posse irregular de arma de fogo. O Supremo Tribunal Federal julga ação penal em que a deputada Carla Zambelli é ré por porte ilegal de arma. Nós voltamos já. A Justiça de Mato Grosso do Sul condenou o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e ex-deputado estadual, Gerson Domingos, por posse irregular de arma de fogo. A decisão da comarca de Rio Negro, interior do estado. A sentença é de 1 ano e 10 dias de prisão em regime aberto, mas foi substituída por prestação de serviços à comunidade. Está em julgamento no plenário virtual a ação penal em que a deputada federal Carla Zambelli é ré por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. Até agora, 3 ministros já votaram para condenar a parlamentar. O prazo para os demais ministros apresentarem o voto termina no dia 28 de março. Repórter Marta Ferreira. O caso se refere a um episódio na véspera do segundo turno das eleições de 2022, em que a congressista perseguiu o homem pelas ruas de São Paulo de arma em punho após ter sido provocada por ele a respeito do pleito daquele ano. De acordo com a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, a parlamentar agiu fora dos limites da autorização de porte de arma para defesa pessoal, ainda mais em local público com aglomeração de pessoas. Além disso, de forma livre, consciente e voluntária, constrangeu a vítima mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo.
Entre outros pontos, a defesa de Zambelli alega que a conduta da deputada foi uma resposta legítima às provocações e que o objetivo era prender e conduzir o homem até a delegacia de polícia. Em agosto de 2023, o Supremo recebeu a denúncia contra ela. Agora, em sessão virtual, o plenário decide se Carla Zambelli deve ser condenada ou absolvida. O primeiro a votar foi o relator, o ministro Gilmar Mendes. No voto, ele destacou que inexiste autorização no ordenamento jurídico para perseguição armada de pessoa com quem a acusada trocou ofensas verbais. E a suspeita de que o ofendido estivesse armado não encontra nenhum fundamento no contexto fático analisado nesta ação penal. Ainda que assim não fosse, a simples e incontroversa evasão do ofendido, sem agressão física ou ameaça de causar mal à acusada, afasta qualquer contorno de legitimidade à pretensão exercida pela ré. Assim, o relator votou para condenar a deputada a 5 anos e 3 meses de prisão por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. Caso confirmada, a pena seria cumprida em regime semiaberto. Além disso, de acordo com o voto do ministro Gilmar Mendes, Zambelli perderia o mandato de parlamentar em consequência à condenação. Os ministros Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia já votaram acompanhando o relator. O prazo para os demais ministros apresentarem o voto termina no dia 28 de março. O Ministério Público Federal recomendou uma série de medidas para melhorar o atendimento à saúde de mulheres em Uberlândia, Minas Gerais, como mostra o repórter Márcio Fontinelli. A Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia, em Minas Gerais, recebeu do Ministério Público Federal uma recomendação para que providencie algumas mudanças no atendimento às mulheres. Uma delas é o direito da paciente escolher ser consultada por uma profissional, em vez de um médico. Para o MPF, ainda que as mulheres tenham o direito de ter um acompanhante durante as consultas ou tratamentos, muitas não se sentem confortáveis em fazer exames e procedimentos com homens. A Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia tem 10 dias para apresentar uma resposta aos procuradores envolvidos na recomendação. A Prefeitura de São Paulo vai indenizar a família de um aluno cadeirante que caiu na escola. A Polícia Federal investiga vereador suspeito de apresentar diploma falso. E consumidora que comprou um celular com restrição deve ser indenizada. Confira. A Via Varejo e a Telefônica Brasil terão que indenizar uma consumidora que comprou um celular e 10 dias depois teve o aparelho bloqueado. A operadora alegou que o telefone constava no sistema da Agência Nacional de Telecomunicações como furtado ou roubado e que não seria possível fazer o desbloqueio. A cliente precisou buscar a Justiça do Distrito Federal para resolver o problema. Além da troca do celular, a Justiça também determinou que as duas empresas paguem R$1.000 por danos morais à cliente. Um aluno com paralisia cerebral que fraturou o braço depois de cair da cadeira de rodas será indenizado pela Prefeitura de São Paulo. A queda foi dentro da escola pública quando um outro aluno empurrava a cadeira de rodas do estudante. Na decisão, o Tribunal de Justiça Paulista destacou que as condições pessoais do adolescente exigiam redobrada atenção para prevenir acidentes. A Justiça determinou o pagamento de R$15.000 à família do jovem. A Polícia Federal investiga um parlamentar de Redenção, no Pará, suspeito de apresentar nas últimas eleições diploma falso do curso superior de administração. Os policiais cumpriram 4 mandados de busca e apreensão, sendo 1 na Câmara Municipal e 3 em residências. Durante a ação, um vereador foi preso por porte ilegal de arma de fogo e munição de uso restrito. Daqui a pouco, o Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 14 de abril a próxima audiência de conciliação no processo referente ao gasoduto Subida da Serra, em São Paulo. E o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso reuniu profissionais de diferentes áreas para trocar experiências e falar sobre os desafios contra a violência doméstica e contra as mulheres. Voltamos já. O
Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 14 de abril a próxima audiência de conciliação no processo referente ao gasoduto Subida da Serra, em São Paulo. Após avanço nas negociações, foi considerada a necessidade de novas reuniões técnicas e mais uma audiência. Nas discussões estão os impactos do gasoduto na segurança do abastecimento e o alinhamento de decisões estaduais e federais. O recurso de uma associação hospitalar do interior de São Paulo vai retornar ao Tribunal Regional do Trabalho do Estado para que a entidade regularize o depósito recursal. Os ministros da 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho consideraram que, no caso, houve um erro de procedimento que desrespeitou a ampla defesa. O caso teve início com uma ação trabalhista ajuizada por uma recepcionista. Ela pedia a condenação da associação hospitalar por dano moral. Na época, a entidade solicitou a concessão de justiça gratuita ao interpor recurso ordinário. A entidade argumentou que, por não ter fins lucrativos e por prestar serviços ao Sistema Único de Saúde, teria direito ao benefício. Afirmou também que o pagamento de custas e despesas processuais afetaria as atividades sociais e deixaria a sociedade desamparada. O pedido não foi aceito pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região na capital paulista. Segundo o TRT, a entidade beneficente de assistência social sem fins lucrativos não apresentou documento capaz de comprovar que não podia arcar com os custos do processo. Com a deserção confirmada pelo TRT, a associação recorreu ao TST. O relator do recurso na 7ª Turma, ministro Agra Belmonte, teve outro entendimento. O ministro avaliou que o TRT deveria ter examinado o pedido de justiça gratuita e, se o acolhesse, ter fixado prazo para o recolhimento do depósito, como prevê o Código de Processo Civil. O ministro citou a súmula 218 do TST. O dispositivo diz que é incabível recurso de revista contra acórdão regional por meio de agravo de instrumento. Ele explicou que o erro procedimental do TRT é suficiente para afastar a aplicação da súmula. Acaso o Tribunal Regional tivesse observado o disposto no referido dispositivo legal, o recurso ordinário regularmente analisado conferiria à parte a possibilidade de interpor recurso de revista para esta Corte Superior, sem que isto resultasse em aplicação da súmula 218 do TST. Não fazendo, comprometeu o direito da parte ao devido processo legal, contraditória e ampla defesa. Com a decisão, o processo deve retornar ao TRT de origem para que seja concedido à associação o prazo previsto em lei para a regularização do preparo recursal referente ao recurso ordinário. A decisão foi unânime e ainda cabe recurso. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso promoveu uma roda de conversa para mulheres. A iniciativa reuniu profissionais de diferentes áreas para trocar experiências e falar sobre os desafios. Confira na reportagem de Fernando Fernandes. Gostava tanto de você, gostava tanto de você. Uma manhã regada a música, bate-papo descontraído, leve e homenagens. A roda de conversa para mulheres, organizada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, reuniu profissionais do direito, da medicina, servidoras da casa e magistradas, que falaram sobre as experiências e desafios da vida moderna nos mais variados papéis que ocupam fora e dentro de casa. Foi momento também de reflexão sobre violência doméstica, a importância da rede de apoio e de ações concretas, como vem fazendo a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, do TJ de Mato Grosso, que participou do encontro. Essa mulher também atua dentro da sociedade, com campanhas preventivas nas escolas, atua na rede de enfrentamento à violência doméstica e esse ano a desembargadora Maria Otis tem um projeto maravilhoso que é de estender essa rede, que hoje são 26 no estado de Mato Grosso, a intenção dela é dobrar. Nessa semana agora de março, nós já tivemos um aumento grande nessa rede de enfrentamento, porque sabemos que sozinho não podemos fazer nada. Hoje, após completar 75 anos, que vou completar agora em maio, a gente sente, né, que foi muito difícil alcançar os degraus, né, subir os degraus por ser mulher. Mas aquilo que eu sempre tenho em mente, a gente tem que ter fé e confiar em si mesmo. E saber perfeitamente que somos capazes de chegar onde queremos e fazer o que desejamos fazer.
Daqui a pouco, estagiários do programa Super Estágio do Poder Judiciário de Mato Grosso participam de simulação de tribunal do júri. E a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que pais que não vacinarem filhos contra a Covid-19 podem ser multados. Nós voltamos em instantes. O Ministério Público do Trabalho de Campinas resgatou 35 indígenas em condições análogas à escravidão em Pedreira, São Paulo. Segundo o MPT, os trabalhadores são de aldeias de Amambaí, no Mato Grosso do Sul, e chegaram à cidade do interior paulista há 15 dias para atuar na apanha de frango, como é chamado o ato de pegar galinhas em granjas para o abate. Eles eram submetidos a condições degradantes e devem retornar ao Mato Grosso do Sul neste sábado. Estagiários do programa Super Estágio do Poder Judiciário de Mato Grosso participaram de uma simulação de tribunal do júri. A repórter Eli Cristina Azevedo acompanhou e conta como foi. O plenário 3 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso foi o espaço utilizado para a simulação de um tribunal do júri, em que os estagiários do programa Super Estágio assumiram o protagonismo. Na sessão, eles julgaram um processo em que a ré era acusada de assassinar o marido. Após 2h30 de julgamento, a sentença foi anunciada. Com base no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal, absolvo a ré Fernanda Santana Silva, qualificada nos autos da prática do crime prevista no artigo 121, caput do Código de Processo Penal, por falta de prova suficiente para sua condenação. Hoje, nosso terceiro encontro do Super Estágio esse ano, e a proposta dessa vez foi fazer uma simulação de uma sessão do júri, Tribunal do Júri, e isso num caso real. Nós temos o processo real, esse caso aconteceu de verdade, e aí os estagiários analisaram esse processo, e cada um com seu papel, né? O papel do Ministério Público, da defesa, da acusação. Esta dinâmica tem como finalidade proporcionar uma experiência prática aos participantes, simulando um julgamento real de forma lúdica e educativa. Foi a primeira vez, né, que eu participo de um júri, assim, simulado. Ainda não tinha tido a oportunidade de participar em outro lugar, mas eu achei muito legal, achei muito interessante. Foi um aprendizado muito legal, porque antes do júri, né, eu tive que estudar todo o processo. O pessoal também, os outros estagiários também estudaram as partes deles. Então foi muito, muito, muito enriquecedor. Fui júri nesse tribunal, eu estou muito feliz com a experiência, foi uma experiência muito incrível, eu acredito que vai acrescentar muito no nosso curso, está nos preparando para o mundo jurídico. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que os pais que não vacinarem filhos contra a Covid-19 podem ser multados. Repórter Marina Campos. Na decisão, o colegiado levou em conta que a vacinação contra a doença foi recomendada em todo o país a partir de 2022 e que o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a obrigatoriedade da imunização, desde que a vacina tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações ou que sua aplicação seja imposta por lei ou ainda determinada pelo poder público, com base em consenso científico. Segundo o processo, os pais de uma menina foram multados em 3 salários mínimos porque, mesmo após notificação do Conselho Tutelar, não vacinaram a criança contra a Covid-19. Ao STJ, os pais alegaram que o STF não declarou a vacina obrigatória, mas apenas estabeleceu parâmetros para que a exigência do imunizante seja constitucional. Eles também alegaram que temem os efeitos adversos da vacina, pois o imunizante ainda estaria em fase de desenvolvimento. A relatora, ministra Nancy Andrighi, apontou que o direito à saúde da criança e do adolescente é protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual determina a obrigatoriedade da vacinação quando recomendada pelas autoridades sanitárias. Como consequência, de acordo com a ministra, os pais que descumprirem de forma dolosa ou culposa os deveres decorrentes do poder familiar
incluindo a vacinação dos filhos, serão autuados por infração administrativa e terão de pagar multa que pode variar entre 3 e 20 salários mínimos, conforme previsto no Estatuto. Daqui a pouco, o Ministério Público de Minas Gerais devolve a Diamantina a escultura de São Bento, furtada há 20 anos. A Justiça Federal faz acordo para preservar uma igreja histórica de Minas. Nós voltamos em instantes. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia acatou a recomendação feita pelo Ministério Público Federal e regulamentou o uso de espaços para atividades religiosas na instituição. O repórter Márcio Fontinelli tem as informações. Depois de analisar a recomendação feita pelo Ministério Público Federal, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia se comprometeu a apresentar novas regras e a destinar áreas específicas do prédio da unidade para a prática religiosa dos alunos. No documento enviado à instituição, o MPF reforçou a importância de preservar o direito religioso dos estudantes, mas sem deixar de garantir também o direito dos outros alunos que não participam da mesma atividade. As mudanças serão acompanhadas pelo procurador responsável pela recomendação. Se elas não acontecerem de fato, a instituição pode responder processo na Justiça. O Ministério Público de Minas Gerais recuperou uma escultura de São Bento furtada há 20 anos. A peça sacra do século XVIII agora está de volta à comunidade de Diamantina, graças ao sistema de resgate de bens culturais desaparecidos desenvolvido pelo Ministério Público. A escultura possui 37 centímetros, é entalhada em madeira policromada e compõe um acervo tombado do município. Por integrar o conjunto arquitetônico e paisagístico, a imagem também faz parte do Patrimônio Mundial, conforme reconhecimento da Unesco em 1999. A cerimônia de devolução foi na Igreja São Francisco de Assis, em Diamantina. O trabalho que tem sido feito para recuperar peças sacras, porque as peças sacras elas não resgatam só a nossa história, mas também algo da nossa religiosidade, algo de nós mesmos. E uma comunidade como essa aqui em Diamantina, por exemplo, receber de volta a imagem de São Bento, você vê como há uma alegria em tudo isso, porque essa imagem, para os católicos, ela não é puramente um objeto, mas ela é algo que favorece uma comunhão com o sagrado. Então isso eu acho que é inestimável. Uma igreja histórica de Minas Gerais luta para preservar o passado por meio da restauração. A Justiça Federal já deu o primeiro passo, promovendo um acordo que garantiu medidas iniciais de proteção. Mas o futuro desse patrimônio ainda depende de uma ação que está em andamento. Repórter Vera Carpes. A Igreja Matriz Nossa Senhora da Assunção, também chamada de Igreja da Boa Morte, foi fundada em 1754 na cidade de Barbacena. Com uma fachada simples, ela traz elementos marcantes do rococó, uma vertente do barroco mineiro. As torres redondas também seguem o estilo que marcou as igrejas de Minas no fim do século XVII. Nós temos duas grandes igrejas barrocas aqui, entre outras, né? Que é a Matriz da Piedade e essa igreja Nossa Senhora da Boa Morte. Ela já faz parte da tradição da nossa história mesmo. Em termos arquitetônicos, ela é um exemplar muito importante que equivale até às nossas igrejas barrocas de São João del Rei e Tiradentes. No interior da igreja chamam a atenção os detalhes em pedra-sabão, no portal, nas torres e nas cimalhas. Essa cantaria que a igreja tem toda em pedra-sabão é muito peculiar e muito refinada, e é da própria região. Então a gente tem características nessa igreja assim, que chamam muito a atenção. A construção da igreja levou vários anos, contando com a ajuda da comunidade e a dedicada atuação dos ermitões, devotos fiéis à Nossa Senhora da Boa Morte. Os ermitões pertenciam a uma irmandade católica e eles eram carinhosamente chamados de os esmoleiros, porque eles percorriam o estado de Minas Gerais pedindo doações para a construção desta igreja. O ano era 1793.
Então, essa figura dos ermitães, que eram os esmoleiros, eram devotos, eram pessoas que dedicavam a sua vida a percorrer os caminhos de Minas, alguns até saíam da província em busca de dinheiro, de recursos para poder custear tudo isso que precisava ser feito. A igreja foi tombada pelo IPHAN em 1988 como Patrimônio Histórico da Humanidade. Em setembro de 2021, o Ministério Público entrou com uma ação para que o IPHAN, a Prefeitura de Barbacena e a Associação Irmandade Nossa Senhora da Boa Morte tomassem as medidas necessárias para a restauração da igreja. Graças a um acordo proposto pela Justiça Federal, parte das exigências já foi cumprida. O pátio da catedral não pode mais ser usado como estacionamento. O estacionamento não deve ser usado como estacionamento rotativo, mas deve ser usado para os fins, tanto da igreja, no sentido dos sacramentos, a Santa Missa, batizado, casamento, e também para os velórios, que acontecem aqui, nas capelas anexo ao nosso espaço, e também para os sepultamentos. Então, nestes eventos ou nessas ocasiões, pode-se estacionar. E foi isolado à frente da igreja, como também observação do próprio IPHAN, do Ministério Público, e assim nós fizemos um paliativo, até termos findado o projeto final do estacionamento, a adequação do estacionamento. O Tribunal Regional Federal da 6ª Região está criando um observatório para acompanhar processos sobre patrimônio histórico em Minas Gerais. A nossa ideia, então, é mapear esses processos para que institucionalmente a gente possa acompanhar. Daí a suma importância de termos esse acompanhamento dessas causas na justiça, visando, de fato, até mesmo apoiar os juízes que se encontram com dificuldades, isso via corregedoria. É a nossa história, a história da nossa gente, a história do povo brasileiro, que passa inevitavelmente por Minas Gerais, que passa inevitavelmente por cidades como Barbacena, Ouro Preto, Diamantina, e isso nós devemos ter essa memória, ter essa preservação, e isso é fundamental para as gerações futuras. A administração da igreja está mobilizada para arrecadar recursos e custear a parte mais cara das exigências feitas pelo Ministério Público: a restauração das torres sineiras e de suas cúpulas. O processo de restauração ele é muito caro porque a gente tem que trabalhar praticamente não só com o mesmo material, mas com a mesma técnica, né? A técnica construtiva que é importante. Então a gente vê uma igreja como essa igreja aqui ela não tem ferro, né? Essa igreja é pedra. As pedras são fixadas praticamente com uma argila colada uma na outra. Enquanto os recursos não chegam, fé e esperança sustentam o padre e a comunidade católica de Barbacena. Fé no milagre da restauração e esperança de um dia ouvir novamente o badalo dos sinos emudecidos, chamando os fiéis a este templo centenário da fé cristã. Uma última notícia. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Estado do Rio de Janeiro repasse ao município do Rio, no prazo de 10 dias, as parcelas referentes à compensação das perdas com ICMS referente aos meses de janeiro e fevereiro deste ano. Na decisão, Flávio Dino diz que o descumprimento pode resultar em sanções como sequestro de valores e pagamento de multa pelo Estado. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite, um ótimo fim de semana para você.